Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. O Pai, no seu amor, elege o ser humano para ser objeto de sua revelação e o convida a aderir ao Filho Jesus. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho que vamos meditar é de São João, no capítulo 6, versículos de 44 a 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aí acompanhando esse capítulo 6 do Evangelho de São João, o discurso eucarístico, o discurso do pão da vida. Então Jesus se apresenta, se revela com essas duas características. Primeiro, ele é o pão da vida. Um pão muito maior, muito mais significativo do que aquele no deserto. Porque aquele do deserto serviu apenas como sinal, mas alimentava apenas o corpo. Jesus alimenta a alma e traz a vida eterna. Por isso, não é um pão apenas que caía no orvalho da manhã e tal. É o pão descido do céu. Ele, Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Agora, é preciso fé. Somente pela fé é possível acolhê-lo, abrir o coração para ele. Esta acolhida de Jesus na fé é obra também do Pai. Precisa da nossa abertura, mas quem realiza é o Pai. O Pai que propôs, Todos serão discípulos de Deus. É o Pai que quer, em Jesus, nos fazer participar da sua vida. A salvação, então, acontece nessa inter-relação do Pai com o Filho e o discípulo, onde o discípulo é instruído pelo Pai, é atraído pelo Pai para ir até Jesus. E em Jesus, ele encontra a vida. É necessário fazer, então, sensível a esta moção de Deus. Nossa Academia Espiritual ajuda-nos a isso, a crescer espiritualmente, a deixar que o nosso interior seja sensível à moção, o que Deus está chamando, que Deus está incitando em nosso coração.
escutar então o apelo de Deus e deixar-se mover pela graça para buscar Jesus. Aí é um cuidado, que a gente pode falar assim: mas eu já conheço Jesus, eu já rezo, eu já comungo, eu já participo da missa e tudo. Cuidado, é preciso deixar-se mover mesmo pela graça para buscar Jesus, senão nós estaremos sendo só hipócritas, só na aparência. O Pai é quem atrai os homens para crer em Jesus, e é preciso então escutar esse convite. Às vezes nós disfarçamos, mas não aceitamos de fato o convite para a vida e nem vivemos a vida em Jesus. Esta fé em Jesus implica uma liberdade humana, vai dizer Jesus. O Pai instrui, o Pai nos provoca no Espírito para irmos até Jesus. Mas o ser humano é livre para acolher ou não. E não é possível falar que crer no Pai, acolher essa instrução do Pai, se fechar a Jesus. Jesus é a presença, é a verdade do Pai no meio de nós. No Evangelho de hoje, Jesus toca também nessa catequese do Pão da Vida sobre o milagre do maná no deserto, enquanto o povo, saindo da libertação da escravidão no Egito, atravessavam o deserto até a terra prometida. No deserto, Deus deu o pão, o maná, mas era um pão para alimentar o corpo, para aguentar a travessia do deserto até a terra prometida. E o povo comeu, mas morreu, não só porque era um alimento natural, mas porque esse povo não quis deixar ser conduzido por Deus verdadeiramente. Não quis deixar-se ser conduzido por Deus verdadeiramente. Comiam do pão, estavam vendo os milagres de Deus, mas continuava no pecado com a cabeça dura. Em Jesus, nós todos temos agora uma nova chance. Ele é o alimento que nos leva à salvação. Mas também aqui precisamos tomar cuidado para não apenas comer o pão que é Jesus, sem comungar com Ele, com Sua palavra, com seus mandamentos. Isso é para mim, é para você, para todos nós. Temos que estar vigilantes e perseverantes a todo instante. Percebemos como esse discurso de Jesus passa da ideia do pão, que é pessoa, eu sou o pão da vida, para o pão eucarístico, a Eucaristia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Jesus já está quase falando do que ele vai fazer lá na ceia antes da sua morte na cruz. E aí começamos então a pensar no sacramento da Eucaristia. É neste sacramento que se inauguram as novas relações com Jesus. Jesus ressuscitado está conosco e se dá a nós no pão da Eucaristia. E nós estaremos unidos em comunhão com Ele por este mesmo canal, a Eucaristia. Hoje precisa ser perguntado, cada um de nós, como anda a minha fé na presença real de Jesus na Eucaristia? O que eu conheço, que eu creio e que eu acredito de fato ser a presença real na Eucaristia? E como é que eu tenho buscado aprofundamento sobre a verdade da presença de Jesus na Eucaristia? Porque a igreja sempre proclamou isso. Olha, desde Jesus com os apóstolos por anos e anos. Depois, há poucos anos atrás, pouco mais de 500 anos atrás, com a Reforma Protestante, é que veio Lutero e seus seguidores dizer que não era a presença real de Jesus, era apenas um pedaço de pão para a Santa Ceia. Esse não é
o ensinamento de Jesus e nem é a vivência da igreja há mais de 2000 anos. Rezemos. Senhor Jesus, conceda-nos esta graça de sermos atraídos para vós, que o Pai nos conduza e o nosso coração se una a vós. Dá-nos, Senhor, do teu pão, da tua vida, da Eucaristia, para que, fortalecidos na alma, possamos caminhar no deserto da vida até chegar um dia à terra prometida. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar, que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.